Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Fluxo Ágil e eu venho com um recado muito importante. Você é um daqueles que tem feito vibe coding de uma forma errada? Por que eu estou te falando isso? Né? Aqui tem um exemplo claro. Quando você quer criar um sistema, você chega aqui em alguma ferramenta, né, no Antigravity, no Lovable, no Replit, no Base 44, enfim, em alguma ferramenta dessas e faz simplesmente isso. Crie um SaaS de marketing para mim. Uma simples linha. Não que seja tão simples assim, mas eu tenho visto as pessoas chegando, né, elas abrem essas ferramentas, né, de Vibe Code e simplesmente colocam o prompt, esperando a mágica. A mágica acontece? Acontece. Você consegue criar vários sistemas desse jeito. Mas quando se trata de sistemas mais robustos, né, que você quer vender para alguma empresa, para algum cliente, né, você precisa aí de seguir alguns pré-requisitos, né, que vem aí né, para quem é dev mesmo, né, para quem coda aí, sabe muito bem do tipo de dos preparativos aí que você precisa ter antes de fazer partir para o, né, pro Vibe Code ali, né, nas ferramentas, né, no Cloud Code, enfim, no cursor, né, a maioria, né, das pessoas usa essas ferramentas como se fosse um gênio da lâmpada, né, e sabe o que acontece, né, a IA começa rápido e, né, como um passe de mágica, mas no terceiro prompt já esqueceu como o banco de dados funciona e gera um código espaguete impossível de consertar, né? Eu vou te mostrar aqui, né? Eu fiz alguns. Deixa eu ver aqui. Esse não é o primeiro. Esse aqui é o primeiro, ó. Então, a gente vai falar um pouco sobre o caos do vibe coding, né? Eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu vou te passar aqui nessa aula e você aplicar, quando você for criar um sistema, os seus entregáveis, né, o seu SaaS ali, né, o seu sistema vai melhorar muito. Então, o que que a gente tem aqui na ilusão, né? Quando você começa a digitar ali seu prompt, né? Parece mágica, né? Aquela falsa sensação de velocidade. Você tem ali, né, uma euforia ali, né? A euforia do Hello World, né? Nossa, quem não coda, né? Falou Hello World ali, uma maravilha, né? Uma conquista. Pô, eu mesmo tive essa conquista já, quando eu era o dev ali nas agências de publicidade que eu trabalhei. E a euforia, né, do fácil de começar e uma prototipagem quase que imediata ali, instantânea. Você tem a realidade ali. Esse código espaguete, o que ele é? Né? Você tem funções isoladas, arquitetura frágil, é difícil de ler, difícil de organizar, você não tem uma estrutura, você tem alucinações, esquece as regras, né? Sugestões contraditórias, enfim, vira o caos total. Né? E tem uma refatoração constante, né? É um loop infinito, mais tempo consertando, né? Você tem ali uma perda de tempo incrível, né? Quando você tem que debugar o código alheio, né, você tem ciclos longos, corre sem sair do lugar, né, você desperdiça tokens, né, às vezes você faz um código ali que não precisa estar gerando aquele número de tokens, né, você acaba tendo um custo maior, um alto consumo de API e código inútil. Isso pode travar até alguns sistemas aí, sabe? E agora a causa, falta de planejamento. Você codifica antes de desenhar. Eu vou mostrar para você aqui nessa aula os documentos que você precisa desenhar antes de partir para o vibe coding, né? Antes de você partir para estruturar aquele entregável, aquele sistema, né? Você tem ausência de requisitos, você pula a fase de design, né? Você trata o prompt como uma ilha isolada, não fornece a estrutura do projeto e você tem uma confiança cega na IA, como se ela não fosse alucinar, como se ela fosse sempre seguir as boas práticas da programação. Eu gostaria que, né, eu vou deixar uma reflexão aqui, né? Pense na IA não como robô, mas como um desenvolvedor sênior, extremamente rápido, mas que acabou de ser contratado, né, e sofre de amnésia. Sofre de amnésia. Isso acontece, galera. Se você não fizer o onboarding dele, né, se você não entregar as regras da empresa, o mapa do projeto, ele vai inventar padrões da própria cabeça. E esse é um dos documentos que a gente cria antes de partir para o Vibe Coding, né, que é o guidelines ali, né, as regras. A solução para o caos não é fazer prompts maiores, como alguns pensam e como a maioria de todos faz. Né? A solução se chama engenharia de contexto, né? Que é dar um mapa do tesouro para a IA antes de pedir para ela começar a cavar. E é aqui que a gente entra na, na criação do documento do produto. Esse é um dos documentos que eu gosto de trabalhar. Você tem que trabalhar com pelo menos 3 documentos que você cria facilmente ali no Cloud, por exemplo, né, quando você vai criar um sistema, primeiro você pede para criar a sua ideia ali de produto,
e depois, né, você parte para a criação dele. E como é que funciona essa engenharia de contexto, né? Eu fiz duas comparações aqui, né, com onboarding e sem onboarding, né? Quando você não tem onboarding, que eu vou explicar o que que é, você tem uma alucinação de estrutura, ela ignora as regras do negócio, um alto custo de refatoração, né? Você tem uma falta de profundidade e quando você faz o onboarding, né, planejado ali do sistema, você já tem um resultado profissional, né? Que você atua como um dev sênior, você faz o uso correto da nomenclatura, segue padrões, você mantém o mesmo tom, o mesmo estilo e aumenta a produtividade, né? Onde você tem uma performance muito melhor do sistema. Então aí que entra os três pilares do contexto, que são os três arquivos que eu trabalho para desenvolver qualquer sistema com Vibe Coding. Primeiro é o produto. Vocês vão ver, né, que tem um produto, né, que é o PRD, né, que é o documento de requisitos do produto, né? O que a gente vê nesse documento? Quem é o usuário? Fluxos do negócio, né? Exemplo, e-commerce B2B. Né? Quem que é o usuário aí? São empresas, né? Ou diretores ali de empresas, né, que vão estar usando o sistema. Você tem a tecnologia, né, que seria o como, né? Agora, aqui seria o que construir. Agora que a IA sabe o que construir, que é o produto, como ela irá construir? Nesse arquivo entra, né, que é o specs, a gente define a stack de tecnologia, que é os padrões de arquitetura, convenções de código, exemplo, React, TypeScript. E, finalmente, né, os comportamentos e regras que são as políticas, né, que é as regras de segurança, né, as restrições, privacidade de dados, enfim, aqui entra essa parte aí, né, da engenharia de contexto, né, que é o que vocês viram aqui agora. Aprofundando, né, nessa metodologia, né, do Vibe Coding, para você ter um resultado melhor, aqui entra a estrutura do PRD. O PRD, que é o documento de requisitos do produto, né? Aqui acontece o erro mais caro na programação, principalmente dessa galera que está fazendo Vibe Coding, que acontece com muita eficiência, né? Por isso, o primeiro arquivo se chama PRD, é o primeiro arquivo que você tem que criar. Né? Aqui nós não falamos de código, a gente vai falar do negócio, ou seja, quem vai usar, qual é o fluxo passo a passo da tela inicial até o fim. E o mais importante, né, o que está fora do escopo, né, dizer para ela o que ela não deve fazer é o segredo, né, para ela não começar a alucinar funcionalidades que você não precisa. Quantas vezes, cara, você começou a fazer um sistema no Lovable e ele começou a criar coisas que você não pediu, sabe? Seja sincero, cara. Comenta aqui nesse vídeo. Tenho certeza que você começou a criar e ele, bicho, começou a viajar na maionese. Então aqui, a visão geral do PRD. Você que pede para o Claude, para o GPT criar um PRD do sistema que você quer criar no Lovable. É PRD, né, que é o documento de requisitos do produto. Né, objetivo do produto, problema central, o contexto de alto nível. Usuário, quem vai usar? Né, a persona principal, necessidades-chave, habilidades, conhecimento. Qual que é a jornada, né, o passo a passo do fluxo? O cenário, o contexto do início, passos sequenciais, cenários alternativos, né, com os pontos críticos. O que está fora do escopo, né, para IA não devagar, não incluir funcionalidades avançadas, tem as limitações técnicas, né, não inventar. E, finalmente, né, o critério de sucesso, que é as métricas de produto, né, os KPIs, as métricas técnicas, condições de aceite. Enfim, no PRD, você vai deixar toda essa parte documentada dos requisitos do produto. Esse é um documento, o PRD. Eu sugiro, né, que você crie ali no Claude ou no GPT um documento chamado PRD, gere um PDF e você anexa ali no prompt, quando você for usar o Lovable ou o Antigravity, e você peça para ele seguir aquele PRD, o specs e o rules que vocês poderão ver aqui, né, ao longo dessa aula. Aqui a gente já tem o specs, né? O que seria o specs? A IA já sabe o que construir, ela precisa saber como. Nesse arquivo specs, a gente vai definir esse stack de tecnologia. Se vai ser React, é Python ou não. Tem JavaScript? Sem isso, a IA vai misturar linguagens, frameworks e, né, no mesmo projeto. E logo depois disso vem o esquema, né? Até coloquei aqui, a definição ali toda a estrutura ali, né? O esquema ali do banco de dados, né?
É a planta baixa, né, da coisa toda ali, né? Se você não disser para IA desde o dia 1 que o ID do usuário se chama exatamente User ID, ele vai mudar os nomes, né, do User ID, depois ID do usuário, e vai virar uma bagunça o banco de dados. E o sistema vai quebrar toda semana. Então você tem que ter uma estruturação da modelagem de dados, que eu coloquei aqui, que é as tabelas principais, como elas se relacionam, né, tipos, as chaves, integridade, né, os relacionamentos. Como é que são as tabelas principais? User, produtos, ordens, e os campos-chave, IDs, e-mails, timestamps. Né? Você tem ali as migrações, por exemplo. Já na stack escolhida, você tem o front-end, né? São os frameworks. Você tem os frameworks. Opa, isso. Não, pensei que eu tinha atrapalhado. Você tem os frameworks, que é o React, a linguagem TypeScript, as bibliotecas que você vai usar, os componentes, né? Dashboard, autenticação. Você tem ali as linguagens, serviços, né? O API, lógica de negócios, os tópicos do banco de dados, né? Os esquemas, ferramentas, né? O SQL, Redis, os tipos Postgres, MongoDB, enfim. Você aqui define front-end, back-end e banco. E você deixa nesse arquivo specs para saber como construir aquilo que foi definido no produto. Na arquitetura, né, que são as pastas das APIs, você tem pastas, né, que são a estrutura, os módulos, os arquivos. Né, você tem os padrões ali de design patterns, os princípios, a arquitetura, nas APIs, a documentação das APIs, o gerenciamento, o design, até a gente finalizar ali na segurança, que são as autenticações e o RLS, né? Por exemplo, você vai ter as políticas de acesso, né? Leitura, escrita, modificação, acesso restrito ao usuário, o que cada usuário vai poder fazer, as proteções, né? Protocolo ali HTTPS, criptografia, a gestão ali das secrets, né? No arquivo env. Você vai ter na autenticação, né, o registro, login, recuperação, os provedores, né, Firebase, Supabase, enfim. Então aqui no Specs você vai ter toda essa parte aí da stack escolhida, que pega o front-end, back-end e o banco. Você tem toda a modelagem de dados, né, que tange ali a organização do seu banco de dados para não quebrar, você sempre tem um padrão, as regras de segurança e a arquitetura ali de pastas. Então, essa parte aqui é muito importante. Então, a gente já sabe o que construir e como construir. Finalmente, a gente vai aqui para o cérebro da IA, que é o Guidelines, né, o mapa geral das regras de comportamento. Esse é o terceiro arquivo, né, que a gente tem que criar, que é como se fosse um manual do funcionário aqui. Né? Então, sabe quando a IA muda o estilo de código do nada? Você está fazendo ali um sistema e muda do nada. De repente, ele para de comentar o código, traz uma biblioteca maluca, né, que você nem pediu. Isso acontece porque faltou o manual do funcionário, que é o Guidelines. Né? Então, você vai ter o cursor Rules, né, que tem regras blindadas no seu projeto. Aqui, por exemplo, ó, você vê o papel da IA como número 1. Exemplos, né? Um mentor de código, né, arquiteto de software, você vai direcionar ele, né, para aquela expertise, né, para ele ter uma abordagem explicativa, né, proativa, foco de longo prazo, escalabilidade, enfim. Você tem aqui também os padrões de código, né, que é um código limpo, com nomes claros, funções pequenas, sem efeitos colaterais. Você tem o padrão dry aqui, que é don't repeat yourself, a reutilização, módulos únicos, evita duplicidade, trata condições de erro imediatamente, códigos claros. Você também tem as restrições, né? Não inventar dependências, não usar tipagem forte, tipos explícitos, segurança, evitar injeção SQL, por exemplo, melhores práticas, não pular testes, não ignorar formatação, e finalizando as configurações globais, que vai desde o idioma, a formatação, por exemplo, espaçamento de dois espaços. Você tem as preferências de naming, né, que é meu case, por exemplo, né, acessibilidade, né, usar atributos. Enfim, aqui no Guidelines você vai direcionar para sempre ser um código limpo, seguir um padrão, nunca deixar um erro passar em branco. Então, o que vai acontecer com esse Guidelines? A IA vai manter a consistência da primeira à última linha do projeto. Vocês estão vendo, cara, como é que a maioria das pessoas está fazendo vibe code errado? Quem não foi dev não sabe, né, que esses pré-requisitos sempre foram padrão. Né? Quando você vai, né, você tem que fazer o design, você tem que fazer o planejamento, né, você tem que estruturar o que é o produto, o que é o negócio, trazer as regras.
Porque aí você vai ter um sistema muito mais organizado, né? Vai ter um resultado muito melhor, vai ganhar tempo, produtividade, né? O seu sistema não vai ter alucinação, não vai ter duplicidade, não vai criar coisas que você não pediu. Então, assim, é muito importante. E o fechamento aqui, né? O jeito certo, né? De fazer o vibe coding, né? Você precisa primeiro entender o problema, né? Entenda o problema central, defina o público-alvo, os objetivos, pesquisar algumas soluções existentes, né? Criar requisitos de alto nível. No contexto ali, aí já entra aqueles arquivos que eu falei para vocês, que é o PRD, o specs e o rules, né? No PRD vai ser o que construir, no specs como construir, no rules para IA, né? Você vai definir as regras, você vai deixar mais organizado, né? E padronizado e reunir as documentações de API. Na infraestrutura é tudo ligado ao banco de dados ali, ao esquema. Escolher o banco de dados, exemplo, Supabase, criar o esquema do banco, tabelas, relacionamentos, configurar as políticas de acesso, o RLS, configurar o ambiente de desenvolvimento. Já no back-end, criar a lógica de negócio central, desenvolver as APIs, né, os endpoints, implementar as autenticações, autorizações, testar os endpoints isoladamente e conectar o banco de dados. Na interação é a parte dos ajustes finos, né, onde você testa o fluxo completo do usuário, coleta feedback dos usuários, dos stakeholders, corrige bugs, erros de UX, né, a experiência de uso ali. Você refina a UX, a performance, adiciona features secundárias. No front-end, você cria a interface do usuário, conecta o front-end às APIs, implementa gerenciamento de estado, cria fluxos de usuários completos e adiciona feedback visual de erros. Isso é muito importante. Nos ajustes finos, né, ali já foi. A regra de ouro agora, hein? 10 minutos de planejamento, 10 horas salvas, galera. Por isso que a galera tá fazendo vibe code errada. Esse negócio de chegar no Lovable, de chegar no Cloud Code, chegar no cursor, já ir mandando prompt, você vai gastar muito mais tempo do que se você organizar esses três arquivos aqui: o PRD, o specs e o rules. Faz um teste e depois volta aqui nesse vídeo e comenta. Então, a regra de ouro: PRD e rules claros guiam a IA. Você evita refatoração. O esquema sólido evita migrações dolorosas, porque seu banco de dados ali está todo bem estruturado e organizado, né, com todas as nomenclaturas, tudo certinho ali. Você tem que planejar as APIs, né, para evitar os erros de integração. E um contexto estruturado, né, que vai economizar tempo, né, e já, na geração de código ali. Bom, pessoal, essa foi a aula aí. Eu queria explicar para vocês. Isso é um tema polêmico, né? O nome desse vídeo aqui, né? Mas enfim, eu trouxe para vocês que o vibe coding ele, né, tem sido um assunto aí muito comentado, né? Muitas pessoas fazendo. Eu mesmo estou gerando muito conteúdo, né, de vibe coding, principalmente que eu já fui dev, né, numa agência de publicidade, né? Participei de projetos aí para Chamex, BMG, algumas empresas grandes. E eu voltei aí há uns 3 anos, né, a estudar, porque eu tinha ido para a área de performance. E estou usando os conhecimentos, né, as bases, né, de organização que eu usava para codar, trazendo para o vibe coding. E eu estou vendo muita gente fazendo a coisa errada e resolvi trazer aqui a forma certa, né, de você fazer, né, o vibe coding ali, né, seja com Lovable, Cursor, com Antigravity, Replit, Cloud Code, enfim, a ferramenta que for. Esse padrão de organização é o mesmo, beleza? Então, é isso. Espero que essa aula aí tenha te ajudado. E deixa um comentário aqui, ver o que você achou, beleza? Então, até a próxima aula aí. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, cara. Eu trouxe para vocês aí um tema um pouco polêmico, né? Falar que a galera aí não está fazendo a coisa certa, né, no Vibe Coding, mas realmente vocês viram ali que tem que ter uma estruturação antes, né? Esses arquivos aí, né, do PRD, do specs, né, do guidelines ali, eles vão te trazer uma produtividade, um sistema muito mais organizado para você, inclusive, vender algo bem estruturado aí para grandes empresas. A gente tem vendido no nosso negócio, né, alguns sistemas, né, bem parrudos assim. A gente segue, né, uma organização, né, dessa infra anterior, né, antes de chegar ali para gerar o prompt. Né? Você tem que desenhar antes, você tem que planejar, você tem que fazer o design da coisa ali, beleza? Então, pessoal, eu queria pedir um favor, né? Deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, né? Compartilha aí com quem está iniciando o Vibe Code ou com aquele amigo seu teimoso que insiste em começar com prompt, né? E ele precisa entender que a gente tem essa estrutura antes de começar a elaborar o sistema ali via Vibe Coding, beleza?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aguardem mais conteúdos de Vibe Coding. Até a próxima. Valeu!